de grandes empresas nacionais, de setores inteiros que foram destruídos. Então, o combate, eu estou de pleno acordo. E óbvio que um juízo de primeira instância tem mais é que fazer isso. Cabe às outras instâncias gerar um acordo de leniência que seja definitivo, que seja assinado com um único órgão ou com todos os órgãos, de tal maneira que as empresas continuem suas vidas e não que sejam destroçadas, como é o que nós estamos vendo. Então, a soma desses dois fatores nos levou a esses milhares e milhões de desempregados. Não são só problemas econômicos. Então, eu acho que isso, a elite que está aqui sentada, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com a CGU, tem instrumentos para que possa se resolver isso. Tem instrumentos também, ou podem ser implementados, nós voltarmos a como era antigamente. Você, antes de prender uma pessoa, investigue, busque provas, comprove aquilo e depois você prende. Porque senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores. É como se o gerente de uma fazenda informasse ao responsável que aquele rebanho está com carrapato. E o sujeito, ao invés de combater os carrapatos, matasse o rebanho. É mais ou menos o que nós fizemos aqui no Brasil. Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu nos escândalos de Petrobras e nos outros escândalos foi destruída. Nenhuma delas. Nem a holandesa, nem as americanas, nem as japonesas, nenhuma delas. Então penalize-se quem fez, mas não se penalize a empresa. A empresa, a gente devia tratá-la quase como os hindus tratam as vacas. Ela é sagrada. Ela tem uma função social. Ela não pode e não deve ser destruída. Ela tem que ser cuidada. E tem que ser cuidada rapidamente. Eu cansei de ver empresas que ganharam licitações, mas estavam envolvidas e aí não sai o financiamento para o sujeito fazer aquela linha do metrô. A empresa foi prejudicada, os seus acionistas foram, os seus funcionários foram, mas quem mais foi prejudicado é a dona Maroquinha, que mora lá longe e que leva hoje 3, 4 horas para chegar no seu trabalho, e nós não resolvemos o problema dela. E o vizinho dela passou a estar dizendo não seja democrática e a da livre iniciativa, e tendo claro o nosso papel e a nossa consciência de que nós temos que mexer na regra do jogo. Eu sei que todo mundo tem medo de falar desse tema, inclusive analistas econômicos que falam só da crise econômica, mas não falam do que deve estar hoje nas manchetes dos jornais, da recuperação judicial da Odebrecht. Ela não é intrinsecamente corrupta. Se ela fosse, teria corrupção em todos. Por que não tem uma denúncia da Odebrecht no setor privado? Nenhuma. Então ela não é corrupta intrinsecamente. Ela teve que se corromper para lidar com o monopólio público. Ela tendo uma empresa de petroquímica, o que ela iria fazer? Não negociar. Avisar os seus funcionários que eles não vão receber porque ela não negocia. Ela não tem escapatória. Eu estou usando ela como poderia usar qualquer nome de qualquer uma outra. A Lava Jato atinge a economia brasileira a que ponto? Existe uma luz no fim do túnel? Ela está atingindo pesadamente, mas é por erro estratégico do Brasil, por falta de projeto, por essa confusão que tem aí. O que eu estou querendo dizer? A Lava Jato é uma coisa muito importante para o Brasil. Ela pode ser uma virada de página na crônica de impunidade que sempre foi o prêmio da corrupção dos grandes e dos poderosos no país. É evidente que ela não chegou na mídia, não chegou nos bancos, né, que estão enrolados até o gogó também nessa mesma tramóia, o que revela certos limites. É evidente que parece que ela é um pouco tensa por certo lado da política, embora o Eduardo Cunha esteja preso, isso é muito importante para o país, mas no Brasil nós estamos cometendo um erro que é absolutamente estúpido. Empresas não são corruptas.
Empresas não podem ser corruptas. Corruptas são pessoas. O que eu estou querendo dizer? Na América do Norte, na Europa, exemplos práticos, na crise de 2008, tem uns 100, 200 grandes barões dos bancos presos nos Estados Unidos. E o governo salvou as empresas. Na Alemanha, a Volkswagen se enrolou num escândalo global de falseamento de indicadores de poluição, etc, etc. O governo meteu na cadeia os dirigentes todos da Volkswagen e salvou a Volkswagen. O que está acontecendo no Brasil? A gente não só não mete na cadeia os coisas, como mantém os controladores e penalizamos as empresas. Então o Brasil destruiu algo ao redor de 700 mil empregos, destruindo a indústria da construção pesada que nós temos. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras convocou recentemente por carta convite a retomada de investimentos no Compes, no Rio, e fez por carta convite. A carta convite é o seguinte, não é um edital que quem quiser adere a ele. Carta convite, o contratante escolhe pessoas, empresas e as chama para cotar preço. O Pedro Parente, esses cidadãos que nos governam, convidou 17 empresas estrangeiras. Deixou 100% da engenharia nacional fora. E ainda teve a coragem de dizer que é por decência. Quando a gente vai olhar, as 17 empresas têm escândalos nos seus respectivos países. Então veja como é a moral dessa canalha que nos governa. Eles não deixam as empresas nacionais brasileiras participar porque estão enrolados em escândalo, como se a empresa fosse corrupta. E não o setor público e não os políticos são corruptos, né? E convoca empresas que estão enroladas em escândalo no estrangeiro. E aí nós vamos começar a construir passivo externo em dólar em serviços. Já não chega o passivo em dólar, que a gente não dá conta de pagar em indústria, agora vamos pagar também passivo em serviço, onde o Brasil tinha superávit. O Brasil ganhava dinheiro no estrangeiro com construção pesada. Então, é preciso construir um caminho em que, pela leniência, você puna os responsáveis e até troque de controlador para preservar o acervo empresarial que não se constrói do dia para a noite. Expertise técnica, sabe? Experiência de envolvimento em coisas sofisticadas de infraestrutura, o Brasil está simplesmente regredindo dramaticamente por esta estupidez moralista que confunde alho com lugar. De novo, eu não sou um poeta recém-chegado no bar, né? Eu conheço bastante bem as coisas. Eu servi ao governo do presidente Itamar Franco, que administrou o Brasil, recrutando profissionais para administrar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, e nós não tivemos um escândalo sequer no governo Itamar Franco. Eu fui o próprio governador. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará dá lucro. Dá lucro e faz subsídio cruzado, permitindo que a população mais pobre tenha acesso a serviços de abastecimento d'água. E essa é a realidade. Não tenho nada contra a privatização. Eu considero a privatização uma ferramenta, entre outras tantas, que deve ser usada conforme conveniência da inteligência estratégica de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, o projeto é que definirá qual é o papel do capital nacional, do capital estrangeiro, do capital privado, do capital estatal. Isso dito, vamos ter clareza. Não privatizaria, e acho crime o Brasil privatizar petróleo. Por quê? Porque no mundo do petróleo é assim, 80% do mercado de petróleo é controlado por estatais e 20% controlado por um cartel. Esse país é um dos raros países do planeta Terra que tem mais do que autossuficiência, uma imensa sobra de petróleo. Portanto, nós podemos influir centralmente na política mundial de petróleo, em linha, por exemplo, com o diálogo com a OPEP. Nossa vizinha Venezuela é membro da OPEP, está desastrada nesse momento lá por política e tal, mas quando a OPEP consegue eficiência, os países exportadores de petróleo, como é o nosso, nadam em dinheiro. E o Brasil tem essa disponibilidade. 20 trilhões de reais já estão mapeados de riqueza. Não, vamos entregar isso para os estrangeiros em nome de quê? A pergunta é simples, em nome de quê? Corrupção. E a Odebrecht é estatal? Uma pergunta tão fácil. A Odebrecht, a empresa Odebrecht é estatal? Ou a gente tem que fechar a Odebrecht porque ela é corruptora? Ou o corruptor não é corrupto? E a Andrade Gutierrez é estatal? E a França não tem corrupção? O que foi fazer o Sarkozy na cadeia recentemente? E o Helmut Kohl, que unificou a Alemanha, também pagando constrangimentos por corrupção na Alemanha. Por que a gente tem que se martirizar? Ou vamos para falar que nem a gente fala lá em Sobral, na minha cidade, no interior do Ceará. Um abraço, gente querida.
estou sofrendo por aqui, mas pensando em vocês. Nasci lá com muita honra, mas fui criado em Sobral, foi, portanto, a mãe que me criou. Então eu quero dizer o seguinte, quando você lembrou essa minha origem, eu quero dizer que você, em Sobral, diz o seguinte, que uma vaquinha que lhe dá o leite, que lhe dá o queijo, que lhe dá uma cria por ano, e de repente pesteou de carrapato. Qual é a solução para o carrapato? Matar a vaca. Você mata a vaca, acaba os carrapatos, mas acaba o leitinho, acaba o queijo e acaba a cria. Mal comparando com a sabedoria do meu povo, não é o que está acontecendo com o Brasil. Então você tem defeitos que você resolve. Por exemplo, contrato de gestão. Você pega a Petrobras, com um possível governo meu, a Petrobras terá um contrato de gestão com padrões de eficiência transparentemente anunciados. Ela vai ter que ter desempenho A, desempenho B, o critério de recrutamento vai ser necessariamente técnico, porque a política no meu governo será feita onde normal que seja feita, no nível político do governo, que é o nível dos ministérios. Isso é o que eu pretendo fazer.